Deixa eu só contar para vocês. Eu tenho feito aqui um conjunto de matérias sobre o uso do escândalo pela mídia. E o ponto central é o seguinte: escândalo não é o fato em si, é a maneira como o fato é noticiado. Então você direciona para onde você quer. E o que está acontecendo aí o que ocorre nessas coberturas muito amplas, aí, tipo Lava Jato, em outros tempos, CPI dos precatórios e tudo, é que você tem um quadro muito amplo e você tem uma cobertura totalmente desorganizada. É cada um por si. Então, dentro dessa desorganização, é que nem estouro da boiada, você tem o boi-guia. Toda boiada, aí o pessoal do interior sabe disso, tem o boi-guia, aquele que ele vai numa direção, a boiada vai atrás. Então, sempre que você tem esses jogos aí, você tem um boi-guia, que é um jornalista ligado a uma das partes, que recebe informações lá e leva a boiada naquela direção. É o que está acontecendo agora, e o Centrão, graças a uma fantástica incompetência de articulação política e jornalística do governo, aí o Centrão está deitando e rolando. Então, vamos só para vocês terem uma ideia. Vamos pegar dois temas que são fundamentais para o Centrão. Tá? O primeiro tema é a questão da reunião que teve lá no Banco Regional de Brasília e que eles tentam atribuir ao Banco Central, ao diretor de fiscalização do Banco Central, a responsabilidade pela compra dos dados aí, pela compra do Master pelo BRB, que é uma loucura, né? Você tem numa ponta aí tudo quanto é raposa no conselho de administração do Master, tudo quanto é raposa, e na outra ponta você tem um funcionário de carreira do Banco Central. Daí o que vem esse boi-guia? Esse jornalista que vai na frente aí, soltando fogos como se fosse levando a boiada para onde ele quiser. Ele leva em direção a esse sujeito aí do Banco Central. O segundo ponto que interessava ao Centrão e aos criminosos aí do Banco Master era jogar o inquérito para primeira instância. Jogar o inquérito para primeira instância. Por quê? Porque você tinha nitidamente, você sabia que tinham aí parlamentares envolvidos. Se vai para a primeira instância, você tem um inquérito caminhando, daí entra um advogado e fala: deputado tem foro especial, não se respeitou o foro, anula o inquérito. Então, todo mundo que queria levar para a primeira instância estava fazendo o jogo do Centrão e do pessoal do Banco Master. Mas o que eles fazem? Entram com uma baita de uma campanha contra o Toffoli e contra o Alexandre de Moraes, em cima de outros fatos, não em cima do inquérito em si, para dar a entender que a ida para o Supremo Tribunal Federal, que era uma ida fundamental para impedir a anulação do inquérito, era para esconder o inquérito. E o pessoal caiu, a imprensa inteira batendo nisso, porque o Toffoli viajou com um advogado num jatinho, pegou carona com um advogado do Banco Master, bando de cretinos. Você acha que o Toffoli e o advogado do Banco Master, num jatinho com mais um monte de gente lá, vão articular alguma coisa? Os cretinos, não eles, mas quem acreditou que isso pudesse ser um sinal de manipulação. Então, quando você cata o Toffoli levando à frente o inquérito, ele foi perfeito. Tem todos os problemas que ele vai ter que explicar uma hora aí sobre aqueles resorts e tudo. Mas o que ele fez aí? Manteve, primeiro, vazamentos que estavam vindo da Polícia Federal. Vinham os vazamentos, ele segurou, quis trazer os inquéritos para o Supremo Tribunal Federal para impedir os vazamentos. Porque os vazamentos são para direcionar a investigação para um lado e para outro, e você tem a parceria histórica aí de policiais e jornalistas lavajatistas. Né? Mas o pessoal que atacou o Supremo, continua atacando, de todo jeito, dizendo que o Supremo queria esconder os fatos, eles estavam querendo esconder os fatos, porque indo para a primeira instância, anulava. E o Supremo, o Toffoli, não souberam dar uma resposta adequada. Daí vinha o procurador-geral, queriam a suspeição do Toffoli. O procurador fala: não tem nada aqui que justifique a suspeição. O procurador leva cacete também, porque é suspeito.
É inacreditável, rapaz. E essa história, como você tem. Vamos pegar aqui a pessoa que mais está fazendo vazamentos aí no Globo. A pessoa que mais está fazendo vazamentos. Os vazamentos vêm todos aí para tentar jogar para a primeira instância. Todos os vazamentos. E daí tem uma hora que, para tentar justificar o vazamento, ela fala: não, isso aí foi. Essa tela do celular do Volcaro foi apresentado numa reunião do BRB, segundo 3 fontes que eu consultei. Não existe isso, só de 3 fontes. Se você vê aí 3 ou 4 fontes aí para uma nota, esquece, isso aí é para embromar. Embromar. Então, então, você vê, diz que tem fontes no BRB, e toda matéria que sai do BRB, nenhuma compromete, dessa pessoa, compromete o Centrão ou os diretores do BRB. Todos eles, pobres criaturas indefesas, foram pressionadas por um funcionário de carreira do Banco Central. Então, você vê como que é esse jogo de marotagem aí e como a imprensa cai. E cai vergonhosamente. Você fala, todos estão ligados aí? Não, o resto é boiada. Você tem o boi-guia que vai na frente, começa a gerar manchetes, tenho aqui informações sobre a família, não sei de quem, passa a fazer a ilação das mais desonestas em relação à reputação das pessoas, vai destruindo a reputação, não tem o menor respeito pela reputação das pessoas, vai destruindo. O funcionário do Banco Central, aí o próprio Banco Central solta uma nota, todos eles solidários ao funcionário, não, o funcionário que pressionou o BRB a comprar o Banco Master. É inacreditável, né? E daí você tem agora, o Centrão vai querer ampliar esse fogo aí em cima de lideranças petistas na Bahia, e vai continuar fazendo esse jogo. Agora é um jogo agora à tarde, aí, o Poder 350 lá. Porque a Bion, uma empresa do Vorcaro, fez 300 milhões de negócios de reais, de vendas de produtos para o Ministério da Saúde. A manchete é essa. Poder 360. A manchete é essa. Empresa do Vorcaro. Daí você vai ver o que é a empresa. A empresa, a Bion, é a antiga Biobras, o orgulho da biotecnologia nacional. Foi uma empresa que surgiu no tempo do Serra, ministro da Saúde, conseguia fazer insulina do boi, que era uma revolução na época. O Serra se aliou, essa aí, ó. O Serra se aliou a Nordisk, aquela empresa europeia aí que tem uma tradição aí de comprar mídia e tudo, fantástica, fantástica. Ela comprava a Veja na época, no meu livro Caso de Veja eu conto isso, para vender remédio para diabetes como se fosse para emagrecer. Então, a Biobras foi deixada de lado pelo Serra na época e voltou quando o Ministério da Saúde voltou a ficar sério. E daí é uma sociedade anônima que tem uma gestão profissional. O Vorcaro tem uma participação acionária, como o Valfrido Marisguia tem uma participação acionária, outras pessoas têm participação acionária, não intervém na empresa. Certamente, para ficar sócio, ele aportou dinheiro, não aportou as cártulas lá e tudo. No entanto, entra no angu. Quem lê a matéria, vê a nota da Bion, entende? Quem vê a manchete que conta e vai alimentar todo esse carnaval que o Centrão está fazendo para tirar o corpo, com a cumplicidade de alguns jornalistas e com a tremenda incompetência da cobertura midiática em geral, né?